Oi pessoal, chegamos ao verso 22 do capítulo 3. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você. Então, verso 22. Name parthasti kartavyam trishu lokeshu kinchanam nanavaptam avaptavyam partha eva cha karmani. Então, Krishna vem falando sobre a importância da ação dentro desse mundo. Esse mundo ele é composto pela ação. Nós vimos anteriormente, no próprio capítulo 3, que Krishna disse na Rikastit Kshanamapi Jatutistatya Karmakart, que nem por um momento, nem por um segundo sequer, uma pessoa nesse mundo ela fica sem fazer a ação. Então, a ação é algo inevitável para todas as pessoas, para todos os seres. A ação, ela pode ser uma ação voluntária, deliberada, que você escolhe fazer, e a ação também pode ser involuntária, não deliberada, que você não escolhe fazer, mas ainda que você não tenha escolha, você continua fazendo essa ação. Que ações seriam essas não deliberadas e involuntárias? Seria a respiração, o coração batendo, a sua mente pensando, todas essas funções são ações do corpo, são ações da mente, ações do intelecto, que estão a todo momento surgindo dentro do tempo. Então a ação ela não pode ser um problema para a vida espiritual. De forma alguma ela deve ser um problema. Essa não é o que nenhuma Upanishad ensina, não é o que Vedanta ensina, não é o que Krishna ensina. O problema não está na ação em si, mas na intenção por detrás da ação, em ver a ação como um instrumento para o resultado, em ter o resultado como unicamente o fator de ganho. Você faz a ação unicamente pelo fruto. Isso vai fazer com que você, dentro desse mundo, fique preso dentro de uma coisa chamada samsara, ou seja, um ciclo de nascimentos. Então, Arjuna estava achando que o problema era com o tipo de ação. E Krishna vem falando até agora que o problema não é a ação. O problema é a condição mental na qual uma pessoa se encontra ao fazer a ação. Então, para entender a importância da ação, Krishna recomendou para Arjuna que fizesse a ação de forma desapegada, com o exercício de desapego em relação ao fruto. Isso foi explicado no capítulo 2 também, foi explicado agora mais profundamente no capítulo 3, como um ensaio interno, um ensaio mental constante em relação à ação, em relação à expectativa do fruto e em relação ao recebimento do fruto. Krishna recomendou que Arjuna fizesse a ação como yajna. Yajna é uma atitude de oferecimento, aquilo que é a parte com a qual eu contribuo para o universo. Então, fazendo isso, fazendo a ação, tendo em mente que é a parte que me cabe no universo e que o resultado não compete unicamente o resultado não vem unicamente devido ao meu esforço, mas uma série de outros fatores, eu consigo fazer então a ação como um tipo de oferecimento. Karma Yoga nada mais é do que uma ação em forma de prece, onde, fazendo as ações necessárias, fazendo as ações opcionais, eu tenho uma atitude de vínculo com uma realidade superior. Então, Krishna vem explicando sobre a importância da ação, e não somente sobre a importância da ação, como também a importância de fazer a ação com a atitude mental adequada. Karma Yoga não é uma ação, mas é uma postura por detrás de toda e qualquer ação nesse mundo. Krishna, então, para mostrar para Arjuna que a responsabilidade dele não se detinha unicamente a ele, ao destino da vida dele, mas também impactaria na vida de outras pessoas. Krishna falou para Arjuna que a necessidade de fazer a ação não se limitava unicamente ao resultado para ele, mas como ele era uma pessoa que era considerada líder na época, uma pessoa que era referência, a responsabilidade dele se expandia para todas as pessoas que tinham ele como referência. Então, a responsabilidade
é muito maior. Então Krishna deu o exemplo de Janaka, que foi o pai de Sita. Ele que governou durante muito tempo e que foi um grande rei, que estava ali detido em todas as tarefas do reino. E ainda assim, fazendo a ação, ele encontrou a perfeição, ele encontrou a liberação. Ele se autorrealizou fazendo aquilo que lhe competia enquanto rei. Então Krishna deu o exemplo de Janaka. Janaka e outros reis que alcançaram a perfeição unicamente fazendo a ação, unicamente pela ação, não fazendo uma outra coisa, mas a ação, aquilo que é a sua responsabilidade, aquilo que é o seu dever, aquilo que é o Dharma. Não bastando agora, só o exemplo do rei Janaka já estaria de bom tamanho, mas Krishna então cita um outro exemplo. Ele cita ele mesmo. Ele diz: "Ó Partha, name asti kartavyam trishu lokeshu kinchana." Falando dele mesmo, Krishna falando dele mesmo, se dirige a Arjuna e fala: "Ó Arjuna, ó Partha, não há para mim kartavyam, é algo a ser feito. Kinchana, não há nada a ser feito. Trishu lokeshu, no mundo tríplice, nos 3 mundos. Não há nada nesse mundo que eu precise fazer, que eu dependa de fazer. Eu não dependo da ação, eu não dependo do resultado, porque o próprio Krishna, ele é, como descrito na Bhagavad Gita, como descrito no Bhagavatam, que são textos ali que são o supra-sumo da literatura védica. Krishna é a fonte de tudo. Krishna é aquele do qual nada antecede, mas tudo se sucede. Aquele que é a fonte, aquele que é o original. Então, ele mesmo, que é a fonte de tudo, que é a fonte de toda a completude, que é a fonte de toda a felicidade, ele vem para esse mundo e ele diz: Name partasti kartavyam trish lokeshu kinchana. Nesses 3 mundos, nessas três dimensões de universo, não tem nada para mim que precise ser feito. E o que ele diz também? Nanavaptam avaptavyam. Além dele vir para esse mundo, e ele se ocupa em diversas ações, ele diz: não há nada que não foi alcançado por mim. E também não é nada a ser alcançado por mim. Mas ainda assim, ele vem para esse mundo. Vartaeva Chakarmani. Ele vem para esse mundo e se ocupa, ele se engaja em diferentes ações. Ele foi um príncipe da dinastia Yadu. Ele foi o primo de Arjuna. Ele foi quadrigário. Ele foi filho. Ele foi pai. Ele foi neto. Então, ele ocupou diferentes funções dentro de uma sociedade e se engajou em várias ações. Nós também temos várias funções dentro da sociedade. Nós também temos diferentes deveres dentro da sociedade. Nós fazemos isso, a posição na qual nós nos encontramos e os deveres que vêm até nós, eles vêm por uma coisa chamada karma. Esse karma, ele é o efeito de vidas passadas, é o efeito das ações de vidas passadas que nos engaja em diferentes nascimentos. Mas Krishna não vem para esse mundo pelo karma, porque ele não tem karma, porque ele não é suscetível à ilusão. A própria ilusão, que é chamada de Maya, tem origem nele. Ela pode encobrir todos os seres, mas não encobre aquele que é a sua origem. Então, Krishna deu o exemplo de Janaka e agora ele está falando do seu próprio exemplo. Ele vem para esse mundo, ele não tem nada a fazer nesse mundo, nada a fazer em nome de felicidade, nada a fazer em nome de uma necessidade, mas ele não tem nada que não foi alcançado por ele, não tem nada a ser alcançado por ele nesse mundo, mas ainda assim ele se estabelece na ação. Então, por que disso? Existem dois motivos para Krishna vir até esse mundo. O primeiro a gente pode dizer que é chamado de Lila. O pessoal fala Lila, mas na verdade o nome é Lila. Um I longo, um A longo. Lila quer dizer passatempo, esporte. Ele vem para esse mundo para exercer ações extraordinárias, para exercer as ações que são extra-humanas,
Para quê? Para que possa encantar as pessoas, fazer as pessoas apreciarem aquelas ações e entender que a razão ela é altamente útil e necessária. Mas e a razão ela vai te conduzir a um ponto. Ela tem que te conduzir a um ponto. É que, pela razão, eu não consigo entender todo esse universo. Eu não consigo entender a existência. Eu não consigo entender a minha relação com Deus. Então, nesse exato momento, é preciso então fazer uma apreciação, uma entrega. E nesse momento da apreciação e da entrega é que Krishna se revela para a pessoa. Então, Krishna vem para esse mundo para exercer diferentes ações em diferentes formas, para que possa levar as pessoas para a liberação, para mais próximo dele. É como se ele fosse o flautista de Hamelin, que com a sua flauta ali, ele conduz todos os ratinhos para fora da cidade, para fora do mundo material. Um outro exemplo, um outro motivo de Krishna vir para esse mundo é o que eu acabei de falar. O primeiro é lila, é esporte, é passatempo. O segundo é por amor, fazer com que todas essas pessoas sejam conduzidas para a liberação, conduzidas para fora do universo material. Então Krishna diz, mesmo que eu não tenho nada a fazer dentro dos três mundos, não existe nada para mim que eu precise alcançar, não existe nada não alcançado, mas ainda assim eu venho e faço todas as ações.